Alô, alô, meu caro amigo marciano. Aqui quem fala é da Terra e eu voltei. Como prometi há 3 meses, envio daqui mais uma carta sobre a Guerra Brasilis, porque essa semana fez 1 ano disso aqui. Jair Bolsonaro está eleito presidente da E República. aquilo que começou com muita esperança política para alguns e aviso por parte de outros, deu no que deu. Para alguns, marciano, o Messias realmente salvaria a pátria, mas aos poucos a coisa foi mudando. E desde agosto, no nosso último encontro, as coisas só pioraram, amigo marciano. Os discursos agressivos aumentaram, a falta de vergonha dos filhos aumentou, a economia continua travada. Jair foi ficando cada vez mais agressivo e isolado no governo e acabou perdendo apoio de muitos aliados. Depois passou a chamar todos de traidores ou inimigos. Até que chegamos nisso. No governo Jair, tudo é questão de aparência. Não é preciso ser e fazer, é preciso aparecer e fazer ver sua narrativa. Ainda que você precise distorcer e criar fatos alternativos para provar seu ponto, o importante na era da pós-verdade é dominar a pauta e empurrar suas histórias. Como diz Guy Debord em A Sociedade do Espetáculo, no mundo realmente invertido, a verdade é o momento do falso. E aí, suave? Tranquilo? Como muita gente pediu nos comentários desse vídeo aqui, hoje escrevo mais uma carta para o meu amigo marciano. No vídeo de hoje eu quero apresentar resultados para lhe mostrar como esse governo é puro marketing vazio e só funciona com distração e distorção da realidade. E assim, enfim, vamos entender por que Bolsonaro briga até com o próprio partido. Aperte os cintos, se você gosta do tema e já conhece o canal, deixe o seu like, coloque sua máscara tóxica e bom espetáculo. Comecemos mês a mês. Em janeiro de 2019, Bolsonaro toma posse como presidente do Brasil. Logo em fevereiro, cai o primeiro-ministro do governo, Gustavo Bebiano, da Secretaria-Geral da Presidência, que era amigo pessoal de Jair e acabou como protagonista da maior crise nos primeiros meses do novo governo, quando brigou com o filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro. Em março, Jair passou a ser criticado e vaiado no carnaval, e em reação defensiva, publicou em seu Twitter um vídeo com conteúdos obscenos em suas redes sociais, passando a ser escracho público. Para desviar a atenção, usou a rede para perguntar aos seus seguidores o que é Golden Shower, e ficou entre os assuntos mais comentados do mundo. Ali, o roteiro e o mecanismo do espetáculo Jair começava a ficar claro. Imitar Donald Trump no uso das redes sociais para controlar o ciclo da informação e dominar o debate. Eu explico. De acordo com George Lakoff, professor de linguística da Universidade da Califórnia em Berkeley e autor do livro Don't Think of an Elephant, livro que analisa a linguagem política contemporânea, existem 4 estratégias para controle do debate nas redes. Enquadramento preventivo, quando você é o primeiro a pautar uma ideia, a distração, que desvia a atenção dos assuntos reais, a mudança de assunto, atacando o mensageiro ao invés da mensagem, e o famoso balão de ensaio, que é quando você testa a reação pública às suas decisões. Todos os escândalos de Jair funcionam com essa chave, e para entender esse primeiro ano, precisamos aprofundar na estratégia de manipulação. Na fórmula, os filhos ou alguns ministros mais agressivos esticam a corda, exageram, pedem coisas inconstitucionais e atacam a República. Depois, o pai aparece para pedir desculpas e colocar panos quentes, se portando como controlado, enquanto o recado é passado para a militância mais fervorosa. Depois, os assessores e influenciadores digitais do presidente mantêm as declarações ao longo do dia, repetindo a mensagem mesmo após as desculpas de Jair. Como a ideia não é vencer o debate, mas determinar os seus rumos, às vezes a provocação é até mal feita e cheia de inconsistência, porque nessas nós não conseguimos fugir e reagimos. Qualquer comentário, mesmo negando ou desmontando a mentira, alimenta o falso debate, e acabamos falando aquilo que é pautado pela equipe de Jair. Caro amigo marciano, se quiser morar nesse país, saiba, foi assim que o ano inteiro aconteceu para todos os assuntos. E não é à toa, essa estratégia também pode ser vista em vários outros países, Itália, Espanha, Estados Unidos. Essa é a tática clássica aprendida com Steve Bannon no chamado O Movimento, que talvez também ganhe vídeo alguma hora aqui no canal. Mas em resumo, ela é baseada no caos, e com a população desestabilizada, é mais fácil criar mentalidades controladas em defesa de um salvador como Jair Bolsonaro.
Mas continuemos o ano porque ainda é só abril. Nesse mês, Jair continuou fazendo flexão de pescoço. E quando caiu o segundo ministro, Ricardo Vélez, por pura incompetência ideológica e vergonha pública após uma sabatina no Senado, Jair convocou Abraham Weintraub, Abraão ou AB, o ator mais dramático de todos os ministros nessa peça de humor do absurdo. AB dividiu chocolates, dançou com guarda-chuva, fez óculos de meme quando cumpriu nada mais que sua obrigação. É perfeito para o governo do espetáculo. Educação, de fato, não ocorre. Seu plano de metas é genérico e, quando questionado, fica claro que seu foco é o Futurice, um projeto para educação superior que na prática funciona como privatização por dentro das universidades públicas, estimulando o sucateamento do ensino e intervenção no governo nas universidades federais. Não é à toa, portanto, que o Bolsonaro já interveio em metade das universidades federais que tiveram eleições para a reitoria, prática pouco usual entre os presidentes que respeitam a autarquia da universidade e escolhem os vencedores da lista tríplice. Isso é o olavismo cultural na prática. E se reclamar ou pedir explicações, o ministro te bloqueia no Twitter ou faz mais uma dancinha. É chegado junho e Bolsonaro chega a 200 dias de governo com a economia travada, dificuldades na aprovação da Previdência e poucos sinais de recuperação. Para criar distração, na mesma semana fez polêmica com a suspensão da carteira de motorista, a alteração de pontos de multa e o fim da multa para pais que transportam crianças sem a cadeirinha de bebê. Depois trocou farpas com o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, e atacou o Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, desaparecido na época da ditadura militar. Enquanto isso, a taxa de desemprego seguia alta, 12,3%, atingindo 13 milhões de pessoas, um cenário pior do que o do ano passado. E a produção industrial teve retração acumulada nos 5 primeiros meses do ano. Apesar de anunciar a criação de novos empregos, olhando para os dados, vemos que é o trabalho informal que mais cresce e bate recorde, mostrando que a queda do desemprego continua sendo puxada pelo aumento do trabalho de conta própria e não ações do governo. O dólar, que em outubro do ano passado estava em 3,72, com picos em 2016 de 4,16, hoje está a R$ 4,00 com picos de 4,19. Sim, antes do impeachment, naquela zona toda, o dólar estava mais baixo ou pareando com o de hoje. Além disso, a economia brasileira registrou retração de 0,13% no segundo trimestre de 2019, o que, somado ao começo do ano, pode caracterizar o que é chamado de recessão técnica, quando 2 trimestres seguidos tem tombo do PIB. No entanto, o presidente comemora a queda da inflação e dos juros, que nesse momento de pré-recessão pode significar baixo consumo e não é fator exatamente para se comemorar. Mas ao menos, nesse ponto, Jair cumpre uma promessa de campanha: não entende nada de economia. Por isso que, apesar dos elogios da base bolsonarista de dizer que a Bolsa de Valores bate recorde, não se mostra que do outro lado da moeda houve aumento real do endividamento das famílias mais pobres. Mas também, vamos ser justos, nem todos os índices são diretamente culpa do governo Bolsonaro. Considerando, por exemplo, o teto de gastos do governo Temer, que impede que as despesas do governo cresçam acima da inflação e haja investimento, o setor público perde força e fica difícil recuperar o país. Mas, olhando para a época da votação, Jair e o filhote Eduardo, que eram deputados federais, votaram sim para o teto de gasto. Então, já que eu fui justo, fica aí a reflexão. Amigo marciano, e se eu te contar que só agora que a coisa vai começar a esquentar? Em junho de 2019, o jornal investigativo The Intercept começou a publicar os vazamentos de fonte anônima, apelidados de Vaza Jato, onde o ex-juiz Sérgio Moro e atual ministro da Justiça do governo e o procurador Deltan Dallagnol, ambos heróis da Lava Jato, interferem de maneira duvidosa na operação. E adivinhe, no Twitter surge mais um boato, o tal pavão misterioso, que segue toda a estratégia de sempre: criar um factoide, depois negá-lo, para tentar dominar o debate e desviar o foco. Porém, não adiantou muito, e depois desse escândalo, o tal pacote anticrime do juiz Moro, que já estava sendo muito criticado, foi enfim colocado na geladeira. Ainda assim, o governo tenta se vangloriar de ter melhorado os índices de criminalidade na segurança pública. Mas não é bem assim. Olhando os dados em série histórica, verificamos que nos últimos anos a taxa de homicídios já vinha diminuindo em quase todo o país. E só cresceu em 2017 por conta da guerra interna do tráfico no norte e no nordeste. Os conflitos do Comando Vermelho e do PCC aumentaram muito a taxa de violência, que logo no ano seguinte já voltou a decair,
seguindo as taxas de 2016. Além disso, a pasta de Segurança Pública e Justiça tem como papel principal auxiliar modelos para o Estado e municípios, ou seja, estimular que essas instâncias apliquem determinada política pública. Então, embora o número de mortes tenha caído, seguindo a tendência de todos os outros anos, o número de mortes decorrentes de ações policiais aumentou em 20%, provando que o massacre e a execução não são casos isolados, são regras da instituição. Lembremos do estado do Rio de Janeiro, da menina Agatha Félix, de Cauã Rosário de 11 anos, de Cauê Ribeiro de 12, de Jennifer Gomes de 11, da família Santos Rosa que ia no domingo passear e celebrar a chegada de um bebê e tomou 80 tiros do exército. No segundo semestre, caro amigo marciano, o Brasil de Bolsonaro literalmente pegou fogo. Ao mesmo tempo que o texto base da reforma da Previdência foi aprovado em segundo turno e talvez seja a única vitória do governo até aqui, o mundo paralisou assistindo à inabilidade e bestialidade do governo em resolver o tal Dia do Fogo, quando a floresta amazônica apresentou índices de desmatamento e incêndio quase 25% maior comparado aos anos anteriores, gerando diversas crises diplomáticas que o governo não lidou exatamente bem. Em setembro, o óleo derramado no Nordeste começou a tomar conta do noticiário. Mais de 200 praias atingidas e o governo federal ficou mais preocupado em achar o culpado do que resolver o problema. Este, porém, não foi o único lamaçal que passou o país. Eduardo Bolsonaro, que havia sido indicado para embaixador dos Estados Unidos, acabou sendo realocado para líder do partido na Câmara. Isso fez com que dois grandes parceiros do bolsonarismo, a deputada Joyce Hasselmann e o delegado Valdir, passaram a ser chamados de traidores. É por isso que a aprovação de Bolsonaro só cai. E se começou em 70%, hoje já está em 29%. Mas isso pouco importa, caro amigo marciano. Jair não governa para o povo brasileiro, governa para quem o aplaude e só. Depois, acaba fazendo isso. Eu gritei Bolsonaro 17 enquanto eles estavam debaixo dos seus ar-condicionados. E hoje o senhor trai a tropa dessa maneira. E foi assim que chegamos no vídeo dos leões. A tática está começando a se esgotar. Todos viraram inimigos. Bebiano, Alexandre Frota, Magno Malta, Lobão, Felipe Moura Brasil, Joyce Hasselmann, delegado Valdir e quem diria, até o Nando Moura está sendo chamado de traidor e comunista. E sabe por quê? Porque Bolsonaro não tem apoiadores, tem cúmplices. E quem não aplaude a destruição será destruído. É a tática do caos de Steve Bannon. E é por isso que Jair briga até com o próprio partido. Bolsonaro, na verdade, usa da sua única tática, atacar e nunca sair do tom de campanha, mirando 2020, 2022 ou algo ainda pior. Começarem a radicalizar do lado de lá, a gente vai ver a história se repetir. Aí é que eu quero ver como é que a banda vai tocar. Muito obrigado, senhor presidente. Quando é que será que os outros marcianos vão perceber que esse leão acuado é literalmente um espetáculo na prática? Depois de comprar briga com a floresta inteira, provocar todos os amigos e inimigos e depois se fazer de vítima perseguida, o clã de Jair vai mantendo sua guerra política, desviando foco e atenção enquanto pode. Mas cada dia que passa, as denúncias de corrupção e de envolvimento com milícias que pairam sobre Queiroz e seus filhos vão ficando evidentes. E não adianta atacar PT, Veja, Folha de São Paulo, PCdoB, Isentão, Feminismo, STF, Rede Globo, ONU, PSL, Estadão, OAB, Greenpeace, PSOL, PSDB, MST, Via Sensata, Jovem Pan, CUT, Lei Rouanet, MBL, Força Sindical, PDT, quem for, piscou fora da linha, vira inimigo. E você, quando será o próximo? Agora, só restam algumas possibilidades para esse governo. Ou busca ruptura institucional, ou renuncia, ou vai acabar recebendo impeachment político uma hora ou outra. E quem diz isso não sou eu, é Gustavo Bebiano, o ex-melhor amigo do presidente. Antes de acabar esse vídeo, já deixa o seu like, sua inscrição, seu sininho. Se você puder, passa no financiamento coletivo do Catarse, que permite que eu faça essas pesquisas mais profundas e que você pode e deve conferir as fontes aqui na descrição. Vamos conversar nos comentários e fica aí uma pergunta. E agora, Jair? A festa acabou, Netanyahu caiu, Macri perdeu, o Chile pegou fogo, Salvini dançou. E agora, Jair?
A milícia se aproximou, seu filho acusou, Nordeste o óleo sujou, a Amazônia queimou. E agora, Jair? Você que é sem nome, que zomba os outros. E agora, Jair? Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua pra se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, Jair. Jair, pra onde, Jair?